Aguarde a emissão do programa Bora Conversar, em transmissão na portal do Eduardo TV e Interior TV RJ. Estamos ao vivo na Interior TV do Rio de Janeiro e no portal do Eduardo. Hoje vimos falar sobre o quê? Sobre a religião espírita, religião ou doutrina espírita. Já vai perceber mais. Com a nossa convidada Vanessa Peruba. A Vanessa é brasileira do sul do estado de São Paulo e avisando desde já que o uso do sotaque brasileiro pela minha parte é por uma questão de facilitação da comunicação, porque antes de qualquer entrevista eu pergunto sempre ao meu convidado, se no caso ele for brasileiro, qual é o sotaque que ele está mais à vontade, se é o sotaque português de Portugal, se é o sotaque do português do Brasil. Neste caso, a Vanessa preferiu o sotaque do português do Brasil, assim como a Andressa Oliveira. O Vitor Torres, por exemplo, preferiu o sotaque português de Portugal. Então, fica aqui o esclarecimento para não haver mais dúvidas. E agora fique com a emissão do quarto Bora Conversar na Interior TV e do portal do Eduardo. A seguir a um curto intervalo. Até já! Mais um ano está a chegar ao fim, e com ele traz a alegria e a magia de juntos somarmos as forças. Por isso que estamos aqui, para anunciar o seu produto, a sua marca, a sua empresa. Venha para cá, porque aqui tem controle de qualidade e você ganha visibilidade e credibilidade. Iremos mostrar como sua empresa está se reinventando para a chegada de mais um fim de ano. A propaganda faz toda a diferença. Esperamos por você. A Interior TV quer mostrar aos seus clientes os seus produtos, os seus serviços e as novidades que estarão disponíveis nessa época especial. A nossa equipe de profissionais está pronta para atender você. É só você entrar em contato na central de atendimento. O número está aqui embaixo. Interior TV RJ. A cada dia reinventando para você, telespectador e internauta. Esperamos por você. Vanessa! Olá, como vai? Nós nos conhecemos em fevereiro. Sim. A primeira vez que nós estamos falando desse jeito. Verdade, é a primeira vez. Então, estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Me sinto honrada com esse convite. Muito obrigado. E vou avisar desde já quem está assistindo, tá a Interior TV assistindo também. E eu quero avisar que o sotaque brasileiro é por conta do quê? Eu falei com a Vanessa, como falo com todos os convidados antes de entrar em live, e eu pergunto se o convidado for brasileiro, se ele prefere o sotaque português ou brasileiro. E a Vanessa preferiu o sotaque brasileiro porque muitas vezes ela não compreende o que eu digo nos stories e tudo mais. Quando o português de Portugal é muito rápido, às vezes a gente não consegue entender. Porque é muito fechado, sabe? A gente fala muito rápido e muito fechado. Sim. Eu ouvi uma brasileira falando que parece que a gente tem mel no céu da boca. Porque a gente leva a língua muito lá em cima. Vai lá pra cima. Isso mesmo. Então, vou desativar as minhas notificações porque estou recebendo mensagens e eu não quero saber de ninguém, porque a conversa de hoje é muito importante. Estamos em dezembro. Sim. Dezembro é um mês onde está o Natal, onde a religião está muito presente nas nossas vidas. E a religião que nós ouvimos sempre falar é a religião católica, a religião evangélica. E eu, como sou uma pessoa muito fora da caixa, como vocês sabem, eu conheci a Vanessa e ela é espírita. E eu pensei, por que não convidar a Vanessa para falar conosco sobre a religião espírita? Já que é uma religião não tão falada e que muitas pessoas
pensam que é ruim. Pensam, uma pessoa ouve espírita, pensa logo em espíritos, uma coisa super assombrada, como muitos filmes passam. E então eu quero também apresentar um pouco da Vanessa. A Vanessa e eu temos uma amizade desde fevereiro, porque eu comecei a seguir ela no TikTok. Eu falo tanto no TikTok nesse programa, que eles já deveriam patrocinar. Mas então... Sim. A Vanessa também foi a razão de eu começar nas redes sociais, porque ela sempre me incentivou a postar e tudo mais. E eu quis convidar ela para falar desse assunto. Então, vou deixar a Vanessa se apresentar, a sua idade, se quiser dizer. E, antes de mais... Não tenho problema. Vou deixar um desafio para você que está assistindo. Eu quero que você adivinhe quantos anos tem a Vanessa. Quantos anos? Então é melhor eu não falar ainda. Sim. Vai ter um espaço aqui de uns segundos para você adivinhar, enquanto eu estou falando, quantos anos tem a Vanessa. Porque a idade muitas vezes espanta, porque ela não aparenta ser... ter a sua idade, é uma pessoa muito mais jovem. Então, Vanessa, agora sim, pode se apresentar para nós aqui. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito feliz. Esse assunto é um assunto que me agrada muito, até por não ser muito divulgado. Meu nome é Vanessa, sou de São Paulo, litoral sul de São Paulo. E sou casada, tenho filho e sou uma bagunceira. Sempre fui, né? Sempre fui, gosto da diversão. Inclusive o TikTok é uma válvula de escape boa para a minha energia. Mas o espiritismo, na verdade, ele já começou na minha vida há muitos anos. Eu sou de família católica, eu fiz primeira comunhão, eu ia à missa todos os domingos. E aos 15 anos eu conheci um livro espírita e comecei a ler. Esse livro é escrito pelo Chico Xavier, né? Psicografia de André Luiz, que é um espírito, inclusive, esse livro que eu li, ele tem um filme que chama Nosso Lar. E o livro é muito bom. Eu tinha 15 anos e me respondeu muitas perguntas. Eu tinha, assim, várias interrogações, né? E ele foi me respondendo. A partir daí eu li muito. Fiz um curso, eu trabalho há uns 18 anos, mais ou menos, numa casa espírita. A gente faz atendimento fraterno, né? Tem passes para ajudar as pessoas, as orações, as palestras, o evangelho. É muito interessante. Eu entrei nessa casa espírita, geralmente a gente procura a religião ou Deus num momento de dor ou de amor. Nós, seres humanos, geralmente vamos procurar no momento de dor, né? Porque quando tudo está bem, a gente até esquece, né? Mas quando a coisa aperta, aí a gente vai procurar Deus. E foi no momento de dor, de necessidade mesmo, eu fui em busca dessa casa, que eu trabalho esse tempo todo, e eles me ajudaram muito. Fiz um curso para tirar as dúvidas, inclusive, né? Então, eu frequento uma casa espírita kardecista. Existem outros tipos de espiritismo, como a Umbanda, o Candomblé. Deles eu não posso falar muito, porque eu conheço muito superficialmente, mas sei que o que eu aprendi não importa a religião, nem se é espírita, católica, se é Umbanda, não importa. O importante é o amor e as lições de Deus e de Jesus. Né? O amor ao próximo, o respeito, em qualquer religião que você estiver. Se você agir da melhor forma possível, não importa a religião. Dentro do espiritismo, a gente estuda a vida após a morte, a gente estuda a reencarnação, a gente acredita na reencarnação, a gente acredita que está pagando, vamos lá, quitando dívidas de vidas passadas, que Deus nos dá a oportunidade de voltarmos à Terra para quitar débitos, né? Às vezes aquela pessoa que a gente odiou numa vida, nessa vida a gente tem a oportunidade de aprender a amar. Então, assim, é muito grande, eu não sei tudo, eu estou estudando esses 18 anos que eu estou na casa, é isso aqui, ó, né? Do que tem para aprender dentro do Espiritismo. Realmente é muito pouco. Mas, assim, o que a gente mais aprende, o que eles batem na tecla todas as vezes é orai e vigiai, não importa a sua religião. Esteja sempre ligada numa energia boa, né? Se você acredita em Deus, em santos, na energia boa que você acreditar.
e vigia você mesmo, não o próximo. Você tem que vigiar você mesmo, né? Às vezes a gente está fazendo coisas que a gente acha que não é errado, mas quando a gente vai buscar, a gente acaba encontrando. Então, assim, basicamente é isso, né? Agora vem um monte de perguntas e dúvidas. Estou aberta a responder as que eu souber. Então, eu até vou deixar uma caixa. Não temos uma caixa de perguntas ainda, mas eu quero primeiro desmistificar tudo o que as pessoas pensam sobre a religião. As pessoas ouvem falar em espírito, e muitas vezes, não só pelas outras religiões, até pelos filmes, pela TV e tudo mais, acreditam que os espíritos são maus. Afinal, existem Sim. espíritos bons, só espíritos maus, ou tem dos dois? Tá, nós acreditamos assim. Eu, Vanessa, sou um espírito encarnado. Por que encarnado? Porque eu estou dentro do meu corpo de carne bonitinho. Mas o que o espírito, a alma e o pensamento é Vanessa. Vanessa, quando morrer, vai continuar sendo Vanessa. Se eu fui boa, eu continuo sendo boa. Se eu fui ruim, eu não é porque morri que vou virar boa, anjo, da noite para o dia. A gente se melhora. Existem espíritos bons e maus. Existem espíritos nem tão bons, nem tão maus. Assim como nós, os seres humanos. Um espírito ruim, né, de uma pessoa má, pode melhorar? Pode, porque a gente se arrepende dos nossos erros. Dentro da doutrina, ensina-se muito isso, que quando a gente está fora do corpo, ou seja, depois que a gente morre, o corpo é como se ele prendesse um pouco a gente e a nossa alma. A nossa alma não tem total liberdade, nem de enxergar, nem de perceber tudo ao nosso redor. Então, a gente fica fechado nesse mundinho. Quando a gente morre, então o espiritismo kardecista ensina o quê? Que a gente se libertando do corpo, a gente vem toda aquela memória, toda aquela lembrança de vidas passadas, toda aquela... A dimensão é muito maior de sensações, emoções e tudo. Você sente muito mais, né? Tudo à flor da pele. Então, nesse momento, a gente se arrepende de coisas que fez, né? A gente tenta reparar de alguma forma. Então, existem sim espíritos bons e ruins. Eu não falo para você, existe o diabo, o demônio, né? Que as pessoas perguntam. Para mim, o ruim, o mal, o diabo, é assim. Quando a gente é muito ruim e quando tem energia muito ruim ao nosso redor, você pode... as pessoas fizeram um desenho para mostrar o mal, na forma do diabo, vamos dizer, chifrinho, tridente. Isso a gente não acredita que exista, não, tá? Mas existem pessoas más, assim como na Terra, as pessoas ruins se juntam para fazer maldade, no plano espiritual também. Isso acontece. Do mesmo jeito que os espíritos bons se juntam para ajudar, tem aqueles que se juntam para atrapalhar. Isso acontece e acontece sim. E a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se a gente não quer nenhum espírito ruim atrás da gente tem que começar a ser bom, amar o próximo, se preocupar em ajudar, né? Não ser tão fechado, tão orgulhoso, tão egoísta, porque você atrai aquilo que você vibra. E ao seu redor vão estar os ruins. Então, isso também me leva a outra pergunta. Então, o espiritismo é muito através das ações que nós temos. Então, pela lógica, se nós formos pessoas boas e tudo mais, a gente vai evoluir, o nosso espírito vai evoluir, não é? Se a gente tiver ações ruins, há o perigo, pronto, a gente regredir também. Na verdade, dentro do espiritismo não existe a regressão. O que acontece? Acontece assim. Deus é tão bom e tão maravilhoso, eu acredito em Deus. Então, por isso eu falo Deus e dentro da minha religião existe Deus, né? Então, ele é tão bom e ele é tão maravilhoso que ele nos permite... ou a gente progride ou a gente estaciona. Pior do que a gente era, a gente não volta. Em cada vida, ou a gente vai estacionar na maldade, entendeu? Por exemplo, numa vida eu fui lá, matei 10. Tá? Nessa outra vida, eu já venho com uma consciência um pouquinho diferente. Então, se eu continuar na maldade, é dos 10 para baixo. Eu vou matar 10 ou eu vou matar 5, então já sou melhor do que na outra vida que eu matei os 10.
né? Então a gente não fica pior do que a gente é. A intenção e o caminho é ter outras chances de melhorar. Sempre. Deus sempre nos dá chances de melhorar, sempre. Sempre a gente vai ter uma oportunidade. E quando a gente para pensar um pouquinho na nossa vida, por exemplo, eu vou para dentro de mim e vou reparar e refletir na minha vida hoje. Eu posso ter uma noção, a partir do momento que você começa a estudar o Espiritismo, você pode ter uma noção, mesmo que pequenininha, do que você já fez na outra vida. Sabe aquela coisa? Eu joguei pedra na cruz? Jogou mesmo. A gente está pagando, né, pelo que fez em outras vidas. Não necessariamente você estava lá jogando pedra na cruz, mas você fez maldade na outra vida, vai pagar. Então, muitas vezes a sensação de déjà vu pode ter muito a ver com isso? Tem muito a ver com isso, porque são lembranças, pequenos flashbacks de um momento. A gente pode ter o déjà vu normal durante o dia. Nossa, eu já vivi essa cena, eu já vi essa pessoa, já senti essa sensação. Isso realmente acontece. Ou então, tem pessoas que têm durante o sono. Sonham com lugares, né, que já estiveram. Então, voltam, acordam com aquela sensação, nossa, eu matei a saudade, ou que saudade desse lugar que eu nunca vivi. Pelo menos nessa vida eu não vivi. Isso acontece muito. Então, eu espero que esse programa esteja a servir para desmistificar muitas coisas. E para dar um espaço também aqui a todos os telespectadores, tanto da Interior TV, a emissão ao vivo, que depois vai estar passando na próxima sexta-feira. Você pode colocar, né, mesmo as questões e tudo mais, pois nem que a gente faça outra vez, combine com a Vanessa uma live ou ela gravar um vídeo respondendo especialmente às suas perguntas. Então, com certeza. Isso me leva também a uma pergunta que eu já recebi, até quando eu falei na religião espírita para alguns amigos, para outras pessoas, que tem a ver também com os espíritos não têm um gênero definido. Sim. São... Gênero, você diz? Gênero. Tá. Não tem gênero, né? Pronto, sexo. Pronto. Sim, sim. Nós costumamos dizer isso. O espírito não tem sexo. A gente costuma falar assim porque o gênero é mais ligado ao corpo físico, né? Do que ao... É uma construção... É uma construção social. Isso, exatamente. Então, assim, a gente costuma dizer, espírito não tem sexo. Por quê? Nós somos pensamento, nós somos emoção, nós somos sensação, nós somos todas essas características juntas. Mas a gente vem numa vida como mulher, por exemplo, nessa vida eu vim como mulher. Na outra anterior, eu posso ter vindo como um homem, tá? Deus nos fez, nos criou para que a gente se respeite, se ame, para que a gente aprenda a amar. O que acontece que é muito interessante que eu aprendi dentro do Espiritismo e tem a ver aí sim com a orientação sexual, com o mundo LGBTQ e tal. O que acontece? Já se sabe o seguinte, eu vim nessa vida como mulher. Vamos supor que eu tenha vindo as últimas 20 reencarnações como mulher. Então eu tenho todo o meu jeito feminino, mesmo que eu venha num corpo masculino. Eu tenho ainda esse fim, né? Então pode ser sim que né, numa vida que eu venha homem, depois de tanto, eu venha um homem homossexual por conta de tudo aquilo que está gravado e guardado no meu espírito. Mas tem um porém que é muito interessante, isso eu gosto muito de falar. O que acontece? Uma pessoa extremamente preconceituosa, tá? E isso não tem a ver só na orientação sexual. Tem a ver com raça, com religião, com tudo mais. Uma pessoa extremamente preconceituosa. Então, nesse caso, ela é preconceituosa, é um homem preconceituoso com homossexuais, né? A vida ensina. A vida ensina. Então, o que acontece? Tem várias opções da gente aprender a respeitar o homossexual. Ou nessa mesma vida, esse homem vai ter um filho assim, e isso acontece muito, que a gente brinca e fala que paga a língua, né? Mas também acontece, da outra vida dele, ele vira homossexual. Por quê? Ele vai se apaixonar por aquela pessoa que é do mesmo sexo dele e vai começar a entender o que se passa dentro. Ninguém escolhe ser assim ou assado, né? São as coisas, as pessoas falando por lá, tudo bem? São as pessoas falando, aprendendo a tolerância. Então, como que eu costumo brincar?
Graças a Deus, eu não tenho preconceito nem com cor, nem com nada. Minha família sempre foi muito boa nesse sentido. E eu costumo brincar que na outra vida eu já fui negra, japonesa, índia, homossexual, prostituta, travesti, trans, não importa, já fui. E isso é bom, porque a gente aprende a respeitar a alma da pessoa, né? Eu tenho casos de pessoas que eu conheço que, assim, que não são homossexuais, não são, nunca foram, né? Mas se encantou com uma pessoa do mesmo sexo, um amor maravilhoso, está casada há 10 anos, não tem atração por outras mulheres, só pela mulher dela. É a alma se reencontrando. Quem sabe numa outra vida, elas eram marido e mulher, ou elas eram marido e marido, e nessa são mulher e mulher. Né? Então isso é muito interessante, o Espiritismo explica justamente isso. Porque como que a gente vai aprender a respeitar, muitas vezes, né? Se você não passar por isso, se você não sentir na pele. Então, isso é muito interessante dentro do Espiritismo e eu curto muito esse assunto, muito mesmo. E foi uma das razões que levam a você a fazer uma live no TikTok que eu assisti, também sobre esse assunto. E as redes sociais, as redes sociais da Vanessa vão estar passando várias vezes e tudo mais. E agora, aqui em live, nós vamos continuar. E você vai ficar com um curto intervalo, voltamos já já. Como é que anda a saúde mental dos jovens? Uma pesquisa feita pelo Sistema de Saúde Britânico e publicada no final de 2018 mostra que 1 em cada 4 garotas sofre algum transtorno mental, como ansiedade ou depressão. É o dobro do que um número registrado entre os garotos. Outro dado preocupante, mais da metade desses adolescentes que têm um transtorno diagnosticado já tentou suicídio ou se machucou de propósito. Mais de 9 mil jovens participaram dessa pesquisa. O que será que está acontecendo? Uma das causas mais prováveis de tanto sofrimento é o uso exagerado da internet. E por que as meninas sofrem mais? Provavelmente porque elas já sentem uma pressão maior para ter boas notas e um corpo dentro dos padrões considerados ideais. Jovens que não se identificam como heterossexuais também são 3 vezes mais vulneráveis. Se você tem se sentido angustiado, não deixe de buscar ajuda, falar com um adulto de confiança ou até procurar um médico ou terapeuta. Você vai se sentir muito melhor. Na Interior TV, você fica por dentro de tudo o que acontece. Interior TV, a gente faz pra você. Olá, eu sou Vivian Mota e estou de volta aqui à Interior TV. Mas a pandemia ainda continua, mas a gente está aqui, seguindo todas as normas de segurança para trazer sempre o melhor para você. Agradecer também a todos os profissionais aqui da Interior TV que tiveram com a gente nesse ano tão difícil. Mas em 2021, a Interior TV vem trazendo muitas novidades e eu quero você junto com a gente no ano de 2021 para reescrever a nossa história, porque a Interior TV a gente faz para você. E, voltando agora também de novo à entrevista, eu queria perguntar também, não é perguntar, mas é uma certa constatação de fatos. O Espiritismo é uma religião cristã? Sim, totalmente. Na verdade, o Espiritismo é uma doutrina, é uma ciência, é um estudo, né? A gente não... As pessoas falam em religião para dividir, porque realmente a gente não tem imagens, a gente não tem uma igreja, a gente tem uma casa espírita, um palestrante, não é um padre, não é como fala nas outras religiões, é o pastor, né? Não temos isso, na verdade. É uma doutrina, é um estudo, mas se enquadra, a gente pode dizer que sim, se enquadra na religião e é totalmente cristã, porque eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, este é o livro que a gente estuda. O Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. O Kardec, o que ele fez? Ele pegou todos os ensinamentos da Bíblia, que
nada mais são, no Novo Testamento, ensinamentos de Jesus Cristo, e coloca dentro desse evangelho com palavras um pouco mais fáceis para a gente entender, mas na verdade o que a gente estuda são todos os ensinamentos de Jesus. Então é totalmente cristão. Tanto que a frase que muitas vezes as pessoas usam, que os cristãos são todos preconceituosos, acaba por ser um pouco falsa, aliás, totalmente falsa, porque a religião espírita é uma religião cristã, uma religião, uma doutrina, e acaba por ser uma religião sem nenhum preconceito, como nós podemos ver, tanto com cor, raça, orientação sexual e tudo mais. É muito interessante falar sobre isso, e para as pessoas entenderem que existe mais além do que a religião católica, a religião evangélica, islâmica, é isso. Islâmica. As testemunhas de Jeová também segue um outro segmento. Mas, na verdade, todas elas, o mais importante todas elas ensinam a mesma coisa. Se baseiam na mesma Bíblia, mas a interpretação é do homem. Totalmente diferente. Né? É totalmente diferente, mas a interpretação é do homem. Porque, na verdade, o que o cristianismo ensina dentro do catolicismo, dentro do evangélico, dentro de todas as religiões, é o amor ao próximo, a caridade, respeito. São as mesmas lições. Temos o próprio Papa, o chefe da igreja, dizendo que casamento homossexual não, união de facto, união civil, deve ser legalizada, não devemos, os homossexuais não devem ser expulsos nem retirados da família, expulsos de casa, como muito acontece. E isso eu acho que esse Papa, por exemplo, está dando uma nova visão para as pessoas do que é realmente o amor ao próximo passado, tanto por Jesus e por tudo mais. Esse Papa, ele é o cara. Ele é o cara. Eu amo ele de paixão. Por quê? Esse homem não tem preconceito nenhum. Ele é povo. Ele é gente. Ele é pessoa. Ele é, sabe? Ele não é aquela coisa que ficou lá em cima. Não tá. Ele é muito inteligente. Ele é totalmente... Eu acho que a intuição dele grita dentro dele. Porque a gente tem os nossos anjos, né? Dentro da doutrina espírita, nós chamamos de mentores espirituais. Dentro da Igreja Católica, se chama do anjo da guarda, e por aí vai, né? Então, nós temos esses anjos, que são almas muito bondosas, que estão sempre conosco, e nos ajudam muito, se a gente permitir, óbvio, na intuição. Eu acho que ele é muito ligado, sabe? Então, ele veio realmente a um divisor de águas, ele veio realmente para mostrar, assim como o Papa João Paulo lá atrás começou com aquela coisa de que foi uma coisa muito boa, porque, por exemplo, às vezes as pessoas não tinham, na Sexta-feira Santa, um peixe para comer, só tinham o seu pedaço de carne, né? E é um pecado perante a Igreja Católica, e ele já tirou o peso daquelas pessoas. Se vocês só têm isso para comer, Jesus nunca ia, né? Então, assim, a gente às vezes fala o que a gente achava que Jesus poderia ser, mas não, ele era bom e justo, né? Então, e o João Paulo já começou com isso lá atrás, já tirando algumas coisinhas, né? Em relação a casamento, pílula, tal, e esse já veio para uma coisa mais espiritualizada. Eu vou te perguntar, se você não acha que há um perigo de regressão quando voltar, quando esse Papa falecer e será outro, não há o perigo de a gente regredir um pouco nesse aspecto? Eu acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque assim, nós já somos, isso eu estou falando do mundo todo, tá? Todos nós que estamos no mundo hoje, já somos espíritos um pouco mais evoluídos do que antigamente. E a evolução é constante. Então, se hoje eu aceito tudo isso, como que amanhã eu não vou aceitar? Né? Já está em mim. Eu já amo o meu próximo nesse ponto do respeito. Eu já amo o meu próximo. Eu já não me incomodo, porque antigamente a gente se assustava. Porque, por exemplo, eu na época, depois a gente vai falar a minha idade, né? Mas na minha época de criança, e a família toda católica, homem com homem vira lobisomem. Mulher com mulher, jacaré, tem até música.
né? Então, eu tenho uma amiga maravilhosa, trans, maravilhosa, que é da mesma idade e passou por maus bocados, né? E a gente conversa muito e eu falo para ela isso, sempre falo. A gente foi aprendendo a ser preconceituoso, né? E essa geração de agora está nos ensinando. Hã? Porque o preconceito não nasce. Não entendi. Entendeu? A geração nova, a juventude de agora, eu falo isso justamente pelo TikTok, aprendi muito lá no TikTok, sempre fui muito mente aberta, mas a gente tem termos que a gente usa sem nem imaginar que a gente vai ofender alguém, e sem nem a intenção, como eu disse antes, eu não tenho preconceito nenhum, eu amo meus amigos, pode ser de qualquer jeito, perneta, maneta, não importa, né? O que eu amo nas pessoas é exatamente a alma e o coração, o resto pra mim é só o resto, a aparência não importa, nem opção, nem orientação. Uma pergunta de uma seguidora sua, que eu vou passar a ler. Como vocês sabem, Vanessa, meu irmão, o Jorge, pronto, é bissexual. Minha mãe não aceita ele. Ela atura, mas não aceita. Assim. Sim, Lari. Pode falar. Não, pode falar. A pergunta é para você. Então, a Lari é uma querida, o Boido é maravilhoso, é um amigo muito querido, também é um amigo lá do TikTok. O fato da mãe não aceitar, mas estar ali, por mais que ela brigue e tudo, já é um começo. Às vezes, como a gente estava dizendo, numa outra vida, ela era extremamente preconceituosa. Então, a vida traz, né, um filho que é bissexual um filho a gente sempre vai amar. Sempre. É muito difícil, eu falo isso como mãe, a gente, quando não tem filho, a gente não tem dimensão do que é. A Lari tem uma filhinha linda, agora ela também já sabe, com certeza ela já sente isso. Mas a gente, até me arrepio quando eu falo, a gente como mãe, é muito difícil você renegar um filho por orientação sexual, né? A gente não renega um filho nem se ele é bandido. Se você for na porta da cadeia, você vai ver quantas mães estão lá indo ajudar os seus filhos, mesmo o assassino e tal. Então, imagina, o fato dela ela não aceitar, entre aspas, mas ao mesmo tempo ela tá lá, eu já vi ela fazendo vídeos com ele, eu sei que eles conversam, às vezes ele fala alguma coisa e tudo, já é um começo, ela está evoluindo para isso, para a aceitação total. Às vezes ela até já aceitou, mas a gente não sabe... aceitou lá dentro, sabe? Precisa sair do armário também, vamos dizer assim. Não, eu aceito meu filho e acabou. Porque os pais também têm que sair do armário, né? Eu vejo que tem muitos pais que têm vergonha. Isso nada mais é do que o orgulho. Meu filho homossexual, meu filho bissexual, como pode? É orgulho, né? Eu tenho uma tia e um primo. Esse meu primo é homossexual. Desde pequenininho ele nasceu assim, sempre. E o meu maior orgulho do casal, né, dos meus tios, da minha tia e meu tio, é realmente o amor que eles tiveram. E o meu primo, ele é doidão, ele não quer nem saber. Quando ele quer, ele coloca lace dele, maquiagem, ele dança muito, muito mesmo. Ele é professor de dança, mas ele se veste de mulher, ele não é trans. Eu perguntei pra ele um dia, você quer que eu te chame como? Ele falou, tanto faz. Então, tá bom, né? Ele é muito bem resolvido com ele. Mas a minha tia e o meu tio aceitaram de uma forma muito linda. Eu tenho amigos que realmente não estão tendo dificuldade com o pai. Mas o que eu falo? Dê amor ao seu pai e à sua mãe. Porque eles vão retribuir esse amor em algum momento. Isso vai fazer com que lá dentro fique na cabecinha deles. Puxa, é meu filho. O que importa se ele gosta de homem, de mulher, né? O que importa se ele vai casar com... Isso acontece. Vai casar com um negro, com um japonês, com um índio, né? Ou não, minha família é toda loira de olho azul. Não, não pode casar. Isso acontece, né? Então, assim, os pais, eles têm a sementinha sempre do perdão lá dentro. Isso vai, aos poucos, vai acontecendo. Vai acontecendo naturalmente. Uma hora ela vai chegar e vai falar, não, porque eu não preciso disso, eu tô perdendo tempo e tá bom, né? Eu vou ver quanto tempo nós temos aqui. Ok, ainda dá para as últimas perguntas que eu quero fazer. Então, você trabalha na Casa Espírita também. E temos os médium, não é?
temos leem cartas e tudo mais, não é? Sim. Sim. Então, Sim. O que você faz lá? Tá. A casa que eu trabalho, esse negócio de ler cartas que você disse, chama-se psicografia. A casa que eu trabalho ainda não tem um trabalho de psicografia. A casa que eu trabalho, ela tem atendimento fraterno, a pessoa precisa de um passe, de uma orientação, então tem a parte das entrevistas, tem o tratamento espírita em si, né, que é desobsessão, que é quando os espíritos estão ao lado das pessoas e as pessoas não sabem, não estão vendo e não sabem lidar com aquela energia. Eu não sou médium de psicofonia, que é o médium que a gente recebe o espírito. É mentira, o espírito não entra no corpo, ele fica assim bem próximo e a pessoa consegue captar as emoções, sensações e falar. Não, eu não tenho essa mediunidade. Eu sou muito intuitiva, por conta do trabalho, quando eu entro na sala, eu vejo, mas não vejo com os meus olhos, é incrível, a gente vê com a mente, os pensamentos passam na nossa cabeça. E eles chamam, eu chamo de esclarecedor, porque eu não sou ninguém para doutrinar ninguém. Mas o nome é doutrinador, tá? É o quê? É aquela pessoa que vai conversar diretamente com o espírito. Eu amo esse trabalho, porque o que a gente aprende, né? Eu costumo dizer para eles, não sou eu que estou te ajudando, é você que está me ajudando, porque a experiência de qualquer que estiver ali comigo, para mim é um ensinamento muito grande. Então, assim, eu trabalho conversando com os encaminhando, ajudando. Tem alguns que você... já aconteceu, de repente, de um chegar lá e falar assim, olha, eu já vim aqui há um ano atrás e falei com você, estou voltando hoje porque o que você me falou lá atrás, hoje fez sentido. Então, eles têm um lugar para voltar, e é muito interessante. E tem espíritos que você fica ali doutrinando anos, porque nós somos cabeça dura, vivo ou morto, nós somos cabeça dura, nós somos orgulhosos, né? Por exemplo, tem espíritos que não sabem que morreram, pessoas que tiveram uma morte muito rápida, não estavam esperando, vamos dizer que não estava doente nem nada, de repente deu uma parada cardíaca, a pessoa morreu do nada, ou de repente sofreu um acidente e morreu do nada. O espírito, se não acredita no espiritismo, em reencarnação, em vida após a morte, ele não acredita que morreu. Porque ele está se vendo, ele está vendo as outras pessoas, ele sente, ele pensa como ele mesmo. Só né? que as pessoas então, não veem ele, logicamente. Só quem tem a mediunidade. Quem tem a mediunidade de evidência pode ver, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, o que acontece? Eles vão para a casa espírita, os mentores dele levam eles para a casa espírita, porque eles não sabem nem aonde ir para procurar ajuda. E eles chegam lá e aí eles conversam com a gente. E é muito interessante porque tem uns que não acreditam de jeito nenhum. Até o momento que você tem que virar para ele e falar assim, olha, você está conversando comigo, tá, né? Agora presta atenção nesse corpo que está aí, que está falando comigo. É você? Não, essa daqui é uma mulher, eu sou um homem. E aí começa a explicação, e aí a gente explica que é uma pessoa que está ali para ajudar naquela comunicação, porque senão não teria como. Então, assim, são vários tipos, vários. E o meu trabalho é esclarecer e encaminhar. Então, e você me falou pronto, lá na live, e já vou responder a pergunta da Lari, que é sobre, você tem lá uma senhora, não é? Uma senhora ou um senhor, assim, mais idoso, com mediunidade. Lá aonde? Na casa? Espírita. Tem vários. Eu tenho um monte de senhorzinhos lá com mediunidade. E você falou que se realmente não existisse, qual era a razão deles? Todos os dias iriam lá. Isso. Porque assim, esse ano a Casa Espírita não está abrindo por conta da pandemia. Mas a Casa Espírita, ela abre todo dia, faça sol, faça chuva. Eu trabalho, existe trabalho de tarde e de noite. O meu trabalho é à noite. Eu tenho um monte de amiguinhos que são idosos, 60, 70 anos, até mais, né? A gente tinha a dona Senilza, que se encarnou esse ano, mas a dona Senilza devia ter uns 80 e poucos anos. E ela saía da casa dela e ela ia a pé até lá, 7h30 da noite, para começar o trabalho, para sair às 9h e ir embora para casa dela. Então,
qual é a finalidade? E essa senhorinha, Dona Senilza, ela era médium de psicofonia, ela realmente recebia o espírito, né? Ela trazia pra gente a sensação, porque assim, você pensa na hora, como você está vendo, a sensação que dá é que você está falando ali quem está na frente é outra pessoa, não é, por exemplo, a Dona Senilza que ficava lá como médium. É como se você estivesse falando com o espírito mesmo, né? Todas as sensações, se é raiva, eles demonstram raiva, se é tristeza, eles choram muito. Só que assim, dentro de uma casa espírita, você tem que ter controle e muita educação espiritual, né? Você tem que fazer o curso e saber lidar com essas sensações. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende. O médium tem total controle do seu corpo. Então, você só vai deixar passar para o doutrinador, porque o doutrinador precisa saber. Não adianta você segurar tanto o espírito e ficar assim, meu amor, não sei o quê, e o espírito ficar xingando. A gente tem que saber como encaminhar, né? Mas, por exemplo, o espírito, ele não levanta, ele não bate na mesa, ele não te pega pelo colarinho. Você entende que as pessoas têm medo disso? Não. A partir do momento que você está numa casa séria, que trabalha com seriedade, com respeito, os médiuns eles estudam e são instruídos que eles vão ficar quietinhos ali, eles vão demonstrar. Às vezes levantam um tomzinho da voz, mas não é de gritar, de sair xingando, porque o próprio médium segura, né? Para não virar uma bagunça. Então, é assim, é fantástico, é fantástico. É uma coisa assim que só a gente estando lá e podendo presenciar, você fica boa. Realmente você fica assim, eu vi um vídeo, sai de lá. Não sei se conhece aquela médium que ela faz vídeos até para um canal de televisão. Ela é a Tereza qualquer coisa, que eu agora não sei. Não sei, ela é muito conhecida lá nos Estados Unidos. E ela, muitas vezes, pergunta para a pessoa que vai lá se ela sentiu algum arrepio, porque pode ser o sinal do espírito passar na pessoa. Mas calma, não é, contextualizando, não é o sentido do espírito ficar na pessoa. Só passa, né? Sim. Na verdade, é uma sensibilidade que a pessoa tem para sentir essa presença, tá? Ele não precisa nem passar por você, ele pode estar aqui, no quarto, na sala, na cozinha, você entendeu? E você sentir, de repente, aquela coisa. No primeiro ano de estudo do curso que eu fiz, foram 4 anos. No primeiro ano, o professor falou assim, alguém fez essa pergunta. Às vezes eu sinto alguma coisa, ou eu sinto um arrepio, ou eu sinto alguma coisa física. Ele falou assim, o que você sente, você vai separar, é agradável ou é desagradável? É uma sensação boa ou ruim? A sensação é ruim, você para o que você está fazendo, fecha os olhos, se liga na tua religião, na tua crença, no teu Deus, no teu santo, faça uma oração. Se a sensação é boa, só vai, né? Só vai, porque quem está ali com você também é bom. Então, não vai te prejudicar em momento algum. E eu tenho muito disso, né? Essa sensibilidade eu tenho muito. Eu até brinco, eu falo que eles vêm me fazer cafuné. Porque às vezes eu tô quieta, eu assistindo televisão, conversando com alguém, e eu sinto como se tivesse passado a mão assim, bem devagarzinho. E agora com a carequinha é mais maluco ainda. E eu sinto essa sensação. E é incrível. Porque realmente é uma sensação boa e gostosa, e você fala, valeu pela visita, obrigado, quem quer que seja, porque pode ser o seu mentor, pode ser algum parente que já desencarnou, mas ao mesmo tempo ele já está há tanto tempo lá no plano espiritual que ele já está preparado para vir ver a família. Isso acontece também. Então, porque se eu morri hoje e eu vou vir ver meu filho, eu vou vir totalmente desequilibrada. Com saudade, com tristeza, com mágoa. Então, não é permitido. Mas depois de um tempo que eu estou equilibrada e tudo, Deus permite que a mãe vá lá, dá um abraço no filho. Nessas horas, a gente sente aquela sensação gostosa. Então, pode ser tudo isso. Agora, respondendo aqui a pergunta da Lari, o que pensa sobre a constelação? Já entrei em campo e é muito forte. O espiritismo não estuda muito, tá? Pelo menos dentro da casa que eu trabalho, a gente fixa muito mesmo no estudo evolução moral e espiritual.
tá? Então, a gente não entra muito nessa parte de constelação, de astros, de nada. É mais focado realmente aos ensinamentos de Jesus, à ajuda ao próximo. É porque tem vários campos, entende? Existe o espiritismo e o espiritualismo. O espiritualismo está mais aberto, mais ligado com energia, com lugares, com sensações, com minerais, com plantas, né? E o kardecismo não, já é mais fechado nessa parte de... Não que eu não desacredito, não. Eu acho que todo lugar, em todo canto do planeta, existe energia. Nós todos somos energia. O planeta é energia e tudo que é criado nele é energia. Né? E a energia é muito forte mesmo. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu estou num lugar e estou me sentindo bem, tá gostoso, tá tranquilo. Mas se eu vou para um lugar que eu não estou me sentindo bem, eu já sei que a energia ali pesou. Então eu me afasto. Faço uma oração, peço a Deus para dar lá uma geral, né? Mas eu me afasto porque a gente pode entrar na faixa vibratória e aí se sentir mal. Né? Mas o espiritismo kardecista, ele é mais ligado realmente nisso. Na nossa evolução, na minha mesmo, né? De quem está estudando, evolução moral e espiritual. A gente costuma dizer... Eu ia deixar escapar essa pergunta que eu estava lembrando. Como é que nós podemos explicar se realmente a gente reencarna, por que é que a gente não se lembra da vida passada? Totalmente. Tá. Eu te falo que a gente não lembra porque Deus é muito bom e maravilhoso. Pensa, a gente vem com um véu cobrindo o nosso passado, tá? Pensa você e a sua mãe, né? Acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar. Acho que ela até está assistindo. Na outra... Que ótimo. Na outra vida, você e sua mãe eram desafetos. Brigaram muito. Vamos supor que vocês tivessem sido lá da mesma família, e aquela briga por herança, e um foi lá e matou o outro. Porque antigamente era assim, a gente resolvia tudo na bala, né? Então, vamos dizer que isso aconteceu numa vida passada. Não necessariamente essa última, tá? Pode ser lá para trás. E um matou o outro. Você matou a sua mãe, tá? Vamos dizer assim. Você foi lá e matou ela. Tá, você teve o tempo da evolução do espírito, as reencarnações vieram vindo, até o dia que você se sentiu preparado para reparar esse erro que você fez com a sua mãe. E a sua mãe, por outro lado, veio vindo esse tempo, estudando, se aperfeiçoando, se melhorando e se sentiu preparada para te perdoar, tá? Qual seria a melhor forma da gente perdoar um espírito que matou a gente, que fez... Porque é muito difícil. Que matou, que estuprou, que esquartejou, que violentou o nosso filho, o nosso pai, né? Não existe. Então, assim, a melhor maneira de você realmente conseguir perdoar é numa vinda assim. Como mãe e filho, como irmãos. Por exemplo, tá? Vou até mais fundo nisso. Irmãos siameses. Irmãos grudados, né, com um único órgão vital, que é o coração. Eles têm que passar uma vida inteira, uma encarnação inteira, grudados, para poder viver. Um grudado no outro, porque se um se separar do outro, eles morrem. Um vai morrer, óbvio, né? Então, olha que prova maravilhosa que Deus faz você esquecer, que vocês se mataram, se odiaram em outra vida, mas ao mesmo tempo, Deus faz com que um precise do outro e você aprenda a amar aquela pessoa que está com você. Então, por isso que eu costumo dizer que é bênção o esquecimento. Quando a gente precisa lembrar de alguma coisa, a vida se encarrega de lembrar. Ou é no déjà vu, como a gente já havia falado, ou é num sonho, ou mesmo num flashback, a gente ao vivo e a cores, e de repente você sente aquilo, que aquilo foi real, aconteceu com você, a emoção você consegue reconhecer, né? Eu não aconselho ninguém a fazer regressão de vidas passadas, eu não acho que é legal, mesmo para traumas não é legal, porque se você veio esquecido disso, se você lembrar, talvez seja muito pior. Né? Então, por isso que eu digo que é bênção. Então, Deus faz a gente esquecer da maldade que a gente fez, até porque
Se eu sei que numa vida eu matei você, se eu tô sabendo nessa vida e eu quero seu perdão, eu vou fazer de tudo para te perdoar, né? Para você me perdoar. Mas que mérito eu vou ter se eu sei? Eu não tenho mérito, entende? Então, para que a gente tenha mérito das coisas que está fazendo nessa vida, a gente tem esse esquecimento da vida passada. O esquecimento é só durante esta vida. Quando a gente morre, a gente lembra de novo de tudo. Agora vamos trazer um comentário da Lari, que ela diz: eu não consigo aceitar a morte do meu pai. E tenho medo que isso prejudique ele. Às vezes sinto ele aqui. Tá. É muito difícil. O meu pai também desencarnou. É muito triste, né? O pai, o nosso herói, aquele que está sempre com a gente. Realmente, a gente se revoltar contra, a gente atrapalha o espírito de quem já morreu. O que a gente pode fazer? Pedir a Deus para ajudar a entender, né? E pedir sempre nas orações, conversar mesmo. Senhor, que o meu pai possa receber nesse momento, a minha emoção de amor, o meu abraço carinhoso, né? Eu tenho saudades, mas que seja uma saudade boa, uma saudade que não me prejudique e nem a ele, né? Eu perdi a minha avózinha tem 2 semanas, né? E ela estava muito cansadinha, tudo. Mas eu senti muita saudade, porque assim, ela teve 10 anos de Alzheimer, e dos últimos 5 anos ela já não interagia muito. Então eu já tinha saudades dela. Mas parece que quando ela morreu, a saudade ficou maior ainda. E quando eu faço as orações por ela, eu faço isso. Eu falo: Deus, ajuda, que ela esteja sendo tratada, que ela esteja, né, se recuperando, se fortalecendo, que ela possa ser muito feliz. E que a minha saudade seja uma saudade positiva e não uma coisa que vai prejudicar nem a ela, nem a mim. Então, isso é muito de hábito da oração, de hábito de você entender o seguinte, que o pai não morreu, né? O pai, assim como todos nós, somos espíritos eternos. O que morre e o que tem prazo de validade é carne e osso, é o corpo. Então, a morte em si não existe, a gente só troca de roupagem e de lugar, né? Então, isso faz com que a dor, quando a gente começa a entender, acreditar, ler sobre isso, a dor diminui. Eu falo que o Espiritismo é uma religião, uma doutrina abençoada, porque faz com que a dor, quando a gente perde um ente querido, a dor seja menor. Porque a gente sabe que um dia não é uma perda total. Tem religiões que a pessoa morreu, acabou. Você pensa naquela pessoa, você só vê um preto, um vazio, sabe? E o Espiritismo não, ele te dá essa esperança de que um dia você vai reencontrar. Se não for lá no plano espiritual, vai ser aqui numa outra vida, mas vai. E a gente reconhece as pessoas que a gente ama. Porque às vezes você encontra um amigo na rua, eu e você. Você sabe que eu adoro você. Você mora do outro lado do mundo para mim. Né? A gente nunca se viu pessoalmente, a gente se conhece há 1 ano, mas você é um querido para mim. Igualmente. Muito mais do que pessoas que eu conheço aqui. Ou seja, as nossas almas, quem diz que numa outra vida não fomos amigos, não estivemos juntos em algum momento, e a gente se reconhece. Então se reconhece nesse afeto, nesse amor, nesse carinho. Por isso a gente não perde. E laços de amor e carinho nunca são desatados. Essa é muito curioso falando nisso, porque realmente eu conheci a Vanessa há quase 1 ano. A gente, quando preciso de alguma coisa, ou falar, ou até mandar algum vídeo meu que eu faço no TikTok, eu mando sempre pra Vanessa, a gente tá sempre interagindo com o outro. E a Vanessa... E olha a diferença de idade, né? De idade. Agora vamos revelar. Vanessa, revela para nós quantos anos você tem. Vamos. Fisicamente, os anos da Terra, eu tenho 45 anos. Mas, assim, na minha cabecinha, eu não passo dos 18, gente. Mas eu tenho 45 anos bem vividos, eu não tenho problema em falar a minha idade. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque a idade traz essa paz, essa calma também. Porque a gente aprende coisas assim. Quando eu era jovem, tudo era muito intenso, tudo era muito na hora. Eu sou ariana, neta de espanhóis,
sangue caliente, né? Então, a idade trouxe um pouco dessa calma, né, de você buscar coisas melhores para o seu crescimento, principalmente o moral, que eu acho que vale muito, né? A gente precisa ser melhor, de alguma forma, tá sempre se melhorando. E a idade trouxe isso. Então, assim, eu estou feliz com as minhas ruguinhas, olha, vocês podem olhar que tem. A Vanessa tá sempre maravilhosa. Eu mandei mensagem, ela estava se maquiando. Eu espero que o Pablo, que estava aqui perguntando, ainda está. Perguntando, não. Ele disse que são belas palavras, que perdeu o seu tio recentemente, os meus sentimentos, e que precisava escutar meus sentimentos também. Que bom. Eu fico feliz que tenha confortado um pouco o seu coração. E se você quiser, vá buscar. Procure dentro do Evangelho, procure dentro de livros, de romances espíritas. São lindos os romances, eles falam muito sobre vida após a morte, pessoas que se separam e depois se juntam. Mas o mais importante que a gente tem que saber, que é o coração. O amor, o laço de amor, ele nunca, e o pensamento chega em qualquer lugar. Um pensamento, né, olha, para vocês, falando da minha avó de novo, né, eu plantei uma roseira no quintal. No dia que eu fui no velório da minha avó, minha avó gostava muito de flores. E eu passei numa loja de flores, numa floricultura, só que tinha uma muda de uma rosa, uma muda mesmo plantada, de uma rosa branca muito bonita. E eu falei, eu vou levar essa rosa. Não importa, não tinha buquês de rosa nem nada, tinha aquela rosa. Tinha vários vasos, mas eu gostei daquela rosa. Eu cheguei para a moça e falei assim, corta a rosa para mim, por favor. Ela ficou me olhando assim, eu falei, eu vou levar a rosa e a muda, tá bom? Tá bom. Lá, na hora, eu deixei a rosa com a minha rosinha e fiz exatamente esse pensamento. Vó, quando você acordar aí no plano espiritual, no céu, né? Quando você acordar, eu acredito que quando a gente desencarna, muitas vezes a gente vai para um hospital para poder se melhorar um pouco, né? É como a gente aqui, vai para um hospital para se cuidar. Quando você acordar aí, vozinha, essa rosinha tem que estar aí do seu lado. Linda, bonita, como ela está agora, tá bom? Fiz essa oração e levei trouxe a rosa para casa. Cheguei aqui com a muda da roseira, plantei essa muda e falei, Senhor, essa muda, essa roseira é para minha avó. Então, se ela for para frente, todas as rosas que eu colher nessa roseira, eu vou colher com a intenção de que minha avó receba lá onde ela estiver. E se você tiver a oportunidade de ler um livro que chama Violetas na Janela, vocês vão entender por que eu fiz isso, e é uma coisa muito interessante. Eles recebem tudo que a gente manda. A Lari disse aqui uma coisa muito verdade. Ela disse que ama você e que a sua alegria e é uma alegria que você consegue passar para as pessoas. E é verdade. Eu disse pra Vanessa, nós vamos ter uma entrevista de 25 minutos, que é assim o máximo que as minhas entrevistas duram. Nós estamos com 53 minutos de entrevista. Eu posso ficar mais horas. É o que eu tô aqui falando. A Vanessa foi incrível. A gente daqui a 7 minutos vai pra baixo, porque o Instagram não deixa a gente gravar mais. Mas, se vocês curtiram aqui o que a Vanessa disse, pode deixar seu like, tanto no YouTube, tanto no Facebook. E pode também deixar sua opinião nas redes sociais da Interior TV. Vai estar transmitindo ao vivo. Deixa a pergunta que a gente responde. Vai estar transmitindo na sexta-feira, 19h20, na Interior TV, em www.interiortvrj.com. E também no portal do Eduardo, você pode ter acesso a todos os programas anteriores e vem acompanhar essa aventura. E a Vanessa, com certeza, vai ser minha convidada para outro programa, porque a Vanessa é fantástica. Ela está aqui falando super confortável e tá sempre assuntos surgindo. E é uma coisa que eu curto muito na Vanessa, porque ela tem esse dom de comunicar. E se o meu diretor tivesse aqui... Estou me sentindo, tá? Se o meu diretor estivesse aqui, já estava perguntando quem era você, que ele quer... E vou falar com ele, para a gente combinar alguma coisa com você também, para ter seu espaço. E você comunica e transmite alegria para as pessoas. Estou ficando envergonhada. E quero agradecer muito por ter aceito meu convite, por termos estado a conversar nessa 1 hora maravilhosa e que surjam mais oportunidades. E também que a Vanessa, e o fato de falar nesse programa que vai acontecer sobre as redes sociais, sobre influencer e TikToker e tudo mais, a Vanessa é convidada com certeza, porque ela faz uns vídeos super criativos no TikTok. E
Com certeza vai ser nossa entrevistada nesse programa e também outra vvez no Bora Conversar ou noutra oportunidade. Por que não um programa exclusivo chamado Vanessa Peruba, assim, o documentário. A vida de Vanessa Peruba. Ai, meu lindo, muito obrigado. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu realmente posso ficar horas batendo papo com você. Se você tiver perguntas aí, você quiser, depois a gente faz de novo. E as perguntas vão surgindo, né? É incrível. Mas eu fiquei muito feliz, eu estou muito agradecida mesmo. Eu amo falar sobre isso, eu amo poder passar um pouquinho de paz e de conforto para quem precisar. Assim, do mesmo jeito que eu recebi quando eu precisei, eu acho que, principalmente com a internet, né, com um pouco mais da visibilidade, a gente pode sim ajudar as pessoas e uma palavra às vezes vale muito, né? Então eu estou aqui, estou sempre aqui para você. Você é lindo, maravilhoso, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Sou sua fã número 1 e não adianta falar que não é, porque eu sou. Ó, deixei gravado em live, ao vivo, que eu sou a fã número 1. E vou pedir também para a produção, que depois vai tratar do vídeo, para depois, quando a Vanessa estiver falando sobre a idade, sobre a mente de 18 anos, vai passar um vídeo que a Vanessa fez com umas fotos antigas, quando ela era modelo. Esse vídeo está maravilhoso e foi um sucesso lá no TikTok. Enfim, Vanessa, eu adoro conversar com você. Você é maravilhosa, super simpática. Obrigada, meu amor. Você também. Fiquei muito feliz. Eu agradeço de coração. Na sexta-feira, eu depois vou mandar para você tudo, para você compartilhar também. E agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando essa live, a Lari principalmente, e ao Pablo. Eu também. Quero agradecer a todos esses queridos que entraram e participaram da live com a gente. Muito obrigada. Vocês assistiram a realidade do que acontece e não apenas o que eu mostro lá no programa. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fechar por aqui, senão que nada o Instagram vai mandar a gente. Obrigada a você, meu amor. Uma honra. Igualmente. Adoro você. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo. Agora sim, posso mudar para o meu sotaque português. E agradecer mesmo a todos que estiveram aqui, mesmo que tenham saído. E para seguirem a Interior TV RJ no Instagram e no Facebook. E também o portal do Eduardo e o meu Instagram pessoal. @EduardoMBCarvalho. E podem ter acesso a tudo sobre o Bora Conversar e tudo mais. Até à próxima.